Sabe o que é mais louco naquela pilha enorme de folhas secas que você está prestes a jogar fora? Jardineiros profissionais literalmente pagam dinheiro por esse tipo de coisa. Estou falando sério. Embora a maioria das pessoas trate as folhas caídas como lixo, existe um método oculto para transformá-las em algo valioso. Os centros de jardinagem vendem por $40 americanos o saco. Hoje vou mostrar como fazer isso de forma totalmente gratuita. Jardineiros inteligentes ficam genuinamente felizes quando chega o outono. Você vai descobrir por que as árvores vêm criando o solo perfeito há milhões de anos a partir de um ingrediente simples: suas próprias folhas caídas. Agora vou te dizer como encurtar esse processo de 3 anos para alguns meses. Dê um passeio por qualquer floresta agora mesmo. Cave mais fundo do que as camadas superficiais das folhas e o que você encontra? Essa terra incrível, quase negra, com um cheiro doce, tão solta que dava para dormir nela. As árvores não precisam de sacos de fertilizante. Eles não precisam que alguém venha com aditivos para o solo. Há milhões de anos, eles criam seu próprio meio de cultivo ideal usando apenas folhas caídas. Na década de 1980, cientistas da Universidade de Yale descobriram um fato surpreendente. O solo em florestas primárias contém 5 vezes mais matéria orgânica do que qualquer solo agrícola. Todo esse humus rico se formou exclusivamente a partir da serapilheira. O problema é que, se você simplesmente jogar folhas no seu jardim, terá que esperar 2, talvez 3 anos para que elas se decomponham completamente. A maioria das pessoas não tem essa paciência, mas a natureza criou um processo que pode ser significativamente acelerado. E se eu lhe dissesse que existe uma maneira de reduzir esse tempo para apenas alguns meses? É exatamente isso que estamos fazendo hoje. Esse método se chama adubação foliar, mas o nome não reflete seu verdadeiro valor. Parece algo que deve ser evitado, não é? No entanto, jardineiros profissionais e viveiros de elite consideram esse material um tesouro. A Royal Horticultural Society do Reino Unido documentou que o humus de folhas é um dos adubos orgânicos mais eficazes para melhorar a estrutura de solos argilosos. O processo é tão simples que chega a parecer uma farsa. Eis o que o diferencia da compostagem convencional. Na compostagem tradicional, você depende de bactérias, que precisam de calor, umidade, mistura constante e uma mistura equilibrada de materiais. O humus de folhas utiliza fungos em vez de bactérias, e os fungos são muito menos exigentes, não precisam de calor nem de mistura. Tudo o que elas precisam são folhas, um pouco de umidade e tempo. O resultado é uma capacidade de retenção de água superior à de quase qualquer aditivo comercial para o solo. Vou explicar o processo passo a passo e prometo, se você sabe como juntar folhas, você consegue fazer isso. Primeiro, recolha folhas. Qualquer tipo serve, mas aqui vai uma dica. Misture-as, se possível. As folhas de carvalho decompõem-se mais lentamente, mas criam uma textura incrível. As folhas de bordo se decompõem mais rapidamente. Misturá-las oferece o melhor dos 2 mundos. Pesquisas em ecossistemas de florestas temperadas mostram que as folhas de carvalho contêm mais lignina, o que retarda a decomposição, mas melhora a estrutura do solo a longo prazo. Evite, no entanto, a nogueira preta e o eucalipto. As folhas da nogueira preta contêm juglona, um composto que inibe o crescimento de muitas plantas. As folhas do eucalipto contêm óleos aromáticos que retardam a decomposição microbiana. No século XVIII, os jardineiros europeus já estavam cientes dessas diferenças. As propriedades vitorianas mantinham canteiros especiais de humus de folhas em áreas arborizadas e sombreadas, onde as folhas eram deixadas para se decompor durante anos. Esse método tradicional criava um meio de plantio de alta qualidade muito antes do advento dos fertilizantes industriais. Escolha um canto do seu terreno, de preferência em um local sombreado. Por que sombra? Porque a umidade é sua aliada aqui e o sol resseca o material muito rapidamente. Jogue as folhas lá dentro. Esse é o primeiro passo. Revolucionário, não é? Mas aqui está o truque que muda tudo. Triture-as primeiro, se possível. Antes de empilhar as folhas, passe um cortador de grama por cima delas.
Isso as quebra em pedaços menores, acelerando drasticamente a decomposição. Pesquisas universitárias mostram que triturar as folhas aumenta a área de superfície do material em 10 vezes. Isso permite que fungos e micróbios colonizem o material muito mais rapidamente. Estamos falando de reduzir o tempo de espera pela metade. Na década de 1990, agrônomos da Universidade Cornell descobriram um fato surpreendente. Folhas de bordo trituradas se transformaram completamente em humus em 6 meses, enquanto folhas inteiras precisaram de 18 meses sob as mesmas condições climáticas. A diferença residia unicamente na área de superfície disponível para a atividade dos fungos. Então você tem folhas trituradas em uma pilha. Agora adicione umidade. Não encharque, mas fique com a consistência de uma esponja bem torcida. Esse é o objetivo. Se as folhas já estiverem úmidas da chuva, melhor ainda. Se estiverem completamente secas, regue-as com uma mangueira, empilhando-as. Pesquisas em biologia do solo mostram que os fungos prosperam em materiais com níveis de umidade semelhantes aos de uma esponja bem torcida. O excesso de água priva o organismo do oxigênio necessário para uma atividade fúngica saudável. E aqui está a parte interessante. Você pode cercar essa pilha ou deixá-la aberta. Um simples círculo de tela de arame mantém tudo organizado e retém melhor a umidade. Mas, honestamente, eu já fiz composto de folhas tanto em pilhas cercadas quanto em pilhas abertas, e ambas as opções funcionaram muito bem. A versão cercada simplesmente fica mais organizada, caso essa seja a sua preocupação. Muitas propriedades históricas utilizavam sistemas de cercas simples justamente porque impediam que as folhas fossem levadas pelo vento, ao mesmo tempo que permitiam a circulação de ar. Agora vem a parte mais difícil de todo o processo, a espera. Diferentemente da compostagem, você não precisa revirar essa pilha. Na verdade, revirá-la retarda o processo, pois interrompe as redes de fungos que fazem todo o trabalho. Simplesmente deixe-a em paz. Verifique a cada poucas semanas. Se a pilha parecer seca, adicione água. Se você mora em um lugar com chuvas frequentes, provavelmente não precisará fazer nada. Os fungos decompositores são trabalhadores incrivelmente eficientes. O que realmente está acontecendo naquela pilha? Aqueles filamentos fúngicos brancos, semelhantes a fios, estão literalmente digerindo as partes resistentes das folhas, a celulose e a lignina que as tornam resistentes. Os fungos possuem enzimas especializadas, como a peroxidase de lignina, que decompõem polímeros vegetais complexos. Enquanto atuam, as folhas escurecem, encolhem e se transformam nesse material quebradiço e terroso. Em cerca de 6 meses, dependendo do clima, você terá humus de folhas utilizável. Após um ano inteiro, estará perfeito, escuro, rico, com um aroma terroso incrível. Eis o que distingue o humus de folhas do composto. Ele contém menos nutrientes. Isso pode parecer uma desvantagem, mas continue lendo. O que lhe falta em nitrogênio e fósforo compensa com seu superpoder, a retenção de água. Este material pode reter até 500% do seu peso em água. Pense nisso. Se você tem solo arenoso que seca rapidamente ou solo argiloso que permanece encharcado, o humus de folhas resolve ambos os problemas. Na década de 1970, cientistas do solo da Universidade Estadual de Ohio conduziram um estudo sobre as propriedades de retenção de água de vários adubos orgânicos. O humus de folhas apresentou resultados superiores aos da turfa e da maioria dos condicionadores de solo comerciais. Melhora a estrutura do solo melhor do que qualquer outra coisa que eu já tenha usado. Cria espaços para o ar e a água circularem pelo solo. Alimenta as minhocas, que por sua vez criam ainda mais atividades benéficas. Como se decompõem lentamente, esses benefícios duram anos, não meses. Agora vamos falar sobre como usar esse ouro do jardim quando estiver pronto. Misture-o nos canteiros de hortaliças antes do plantio.
Seus tomates, pimentões e abobrinhas desenvolverão sistemas radiculares que farão você se perguntar se não é um gênio secreto da jardinagem. Use-o como cobertura morta ao redor de plantas perenes e arbustos. Ele suprime ervas daninhas enquanto nutre lentamente o solo abaixo. Misture com terra de jardim comum para criar um substrato para vasos. Substratos comerciais para vasos são caros, mas misturar humus de folhas com terra de jardim cria um meio que rivaliza com qualquer um comprado em loja. Para semear, misture humus de folhas com uma pequena quantidade de areia e composto. Você acabou de criar um substrato para a germinação de sementes que custa centavos em vez de centenas de dólares. Pesquisas em horticultura mostram que matéria orgânica parcialmente decomposta é misturada em substratos para vasos em viveiros para melhorar a aeração. E aqui está o meu uso favorito: fertilizar gramados. Espalhe uma fina camada sobre a grama no outono. Ela penetrará no solo, nutrindo-o e melhorando o gramado sem o uso de produtos químicos. Quer acelerar ainda mais esse processo? Aqui vão algumas dicas de quem entende do assunto. Adicione um punhado de humus de folhas preparado ou terra de jardim à nova pilha. Basicamente, você está inoculando-a com fungos que fazem o trabalho. É como o fermento natural para pão, só que para folhas. Borrife a pilha com água decantada de vez em quando. Água da torneira clorada pode retardar a atividade dos fungos. Água da chuva ou água declorada são as melhores opções. Se você estiver com pressa, verifique a pilha após 3 meses. Mesmo o humus de folhas parcialmente decomposto é benéfico. Pedaços grandes são uma excelente cobertura morta enquanto ainda estão em decomposição. Faça várias pilhas. Comece uma no outono e outra na primavera, quando você remover as folhas restantes. No século XIX, os jardineiros europeus mantinham um suprimento constante de humus de folhas dessa maneira. A localização importa mais do que você imagina. Colocar o material de frente para uma parede voltada para o norte ou sob árvores ajuda a manter a umidade e acelera a decomposição. Você pode combinar materiais. Aparas de grama misturadas com folhas em camadas finas adicionam nitrogênio e aceleram o processo. Vamos analisar os problemas mais comuns, pois eles certamente surgirão. A pilha não está se decompondo? Verifique o nível de umidade. Aperte um punhado do material. Se a água não pingar, está muito seco. Se a água escorrer em filetes, está muito úmido. Ajuste conforme necessário. Cheiro estranho? O humus de folhas deve ter um cheiro terroso e agradável. Se estiver fedendo, significa que há muita umidade e pouca ventilação. Solte levemente a terra e deixe-a secar um pouco. As folhas estão grudadas umas nas outras? Isso acontece com folhas inteiras, principalmente quando estão molhadas. Por isso, picar é importante. Se você não as picou inicialmente, basta separar os aglomerados quando os notar. Não tem espaço suficiente? Faça porções menores em sacos de lixo com furos para a circulação de ar. Agite-os ocasionalmente. Isso funciona, embora seja mais lento do que usar pilhas abertas. Na década de 1980, jardineiros urbanos na Europa utilizavam amplamente o método de ensacamento para criar composto de folhas em espaços confinados. Os resultados eram comparáveis aos das grandes pilhas tradicionais. Aqui está o panorama geral e por que isso é importante além da simples economia de dinheiro. Cada saco de folhas enviado para um aterro sanitário representa uma oportunidade perdida. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA-EPA, mais de 30 milhões de toneladas de resíduos de jardim são geradas anualmente. Essas folhas se decompõem em aterros sanitários e produzem metano, um gás de efeito estufa muito pior que o dióxido de carbono. Mas no seu jardim, eles enriquecem o solo, sequestram carbono e criam um habitat para organismos benéficos. Você também quebra um ciclo dispendioso. As lojas de jardinagem vendem corretivos de solo porque as pessoas precisam deles. Mas se você produzir seu próprio material de alta qualidade a partir de resíduos,
Economizará dinheiro e criará um solo realmente melhor do que a maioria dos produtos comerciais. Esta é a jardinagem como era feita há séculos, antes que a indústria de fertilizantes convencesse a todos de que precisavam de garrafas e sacos de tudo. Os fertilizantes industriais se tornaram comuns no século XX, mas antes disso, os jardineiros geralmente dependiam da matéria orgânica natural. Nossos avós sabiam disso, e agora você também sabe. Se este vídeo mudou sua percepção sobre as folhas no quintal, inscreva-se no canal Earth Gardening. Estamos construindo uma comunidade de jardineiros que se recusam a acreditar que ótimos resultados exigem grandes gastos. Deixe um comentário e conte-me quais são seus maiores gastos com jardinagem. Garanto que encontraremos uma maneira de reduzi-los sem sacrificar os resultados. E falando sério, clique no botão Gostei. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessas dicas práticas para economizar dinheiro. Da próxima vez que você vir folhas caindo, não veja como lixo de jardim. Veja melhorias gratuitas no solo. Veja retenção de umidade. Veja melhores colheitas e plantas mais saudáveis. Descubra o que os jardineiros experientes sempre souberam. De acordo com a Associação Nacional de Jardinagem, National Gardening Association, a família americana média gasta centenas de dólares anualmente com fertilizantes e corretivos de solo. O humus de folhas pode substituir uma parte significativa desses custos com um material de qualidade superior. Obrigado por assistir, até o próximo episódio.